E daí esses 400 engenheiros da ED, imagina só, eles só desenvolvem robô. Eles trabalham constantemente lá em Shenzhen, que é o polo tecnológico de inovação. Por que tem que falar isso? Porque esse aqui é um equipamento de altíssima tecnologia. Perfeito. Ele tem motores, servomotores, sensores extremamente avançados. E lá na China, o lugar que mais tem essa parte tecnológica é em Shenzhen. Então a velocidade sim, de desenvolvimento da ED, que já está em Shenzhen, é muito grande, justamente porque ele consegue desenvolver todos os componentes, fornecedores ali na localidade mesmo. Essa é uma questão assim que poucas pessoas ficam sabendo, né? Que as pessoas falam, é um robô chinês. É um robô chinês. Tem outros? Tem também. Todos são competidores respeitáveis, a gente sabe, todo mundo tem muito esforço para fazer isso aí. A gente vê pelo nosso lado, a gente imagina que os outros também, né, devem ter sofrido bastante para chegar onde estão com também. Certeza. Então, são competidores ótimos, assim, que eu tenho respeito, conheço alguns deles ali, inclusive. Mas a questão que eu vou falar da ED, assim, é que eles estão em Shenzhen, que é a capital de inovação, os componentes são desenvolvidos em Shenzhen. E agora, voltando, assim, né, da parte de robô, ele tem toda a tecnologia do mais avançado do mundo, né, que a gente fala, assim, eu vou falar brevemente, que é o boom, que é a lança lá de cima, posiciona os braços ali melhor, plataforma rotatória, né? Porque nem todos os robôs têm essa parte. Ele possibilita uma maior facilidade de posicionamento, menor interferência nos braços cirúrgicos do robô durante a cirurgia, ângulos e posições melhores. E ali também tem, eu vou falar brevemente aqui, agora é melhor mostrar perto do robô, porque ficar apontando de longe o pessoal não vai chegar direito. Então tem todas as questões do robô, do líder do mercado, né, que é o Boom. E o Boom é 2 estágios, inclusive, tem 2 braços, ele alcança bem mais longe aqui. E o robô, ele tem esse motorzinho aqui, esse componente todo aqui, que a gente chama de Patient Clearance. Patient Clearance é uma articulação, uma junta, né, que depende como que a pessoa queira, que ele possibilita fazer ângulos no instrumento aqui, com muito mais ângulos no instrumento para cirurgia, muito mais agudos, né? E fora esses ângulos que ele possibilita, ele evita, com esse movimento desse braço aqui, tem um videozinho, talvez a gente coloque ali para ver depois, ele evita que o braço do robô interfira ou colida com o paciente também. Então ele consegue fazer movimentos muito mais, vamos dizer assim, mais agudos, né? Do que um robô que não tem esse aqui. Esse aqui é um diferencial? Sim, tem vários diferenciais aqui, mas é para ver que todo esse conjunto aqui, para as pessoas que conhecem a marca líder do mercado, né, que todo mundo consagra, ele tem todas as características. Talvez os diferenciais sejam basicamente no robô, do tamanho, ele é maior, tá? Quem já viu, ele é bem maior. Ele tem a base maior, ele alcança até 2,48 m de altura. Então, para pessoas que gostam de fazer cirurgia em mesa alta, por causa da ergonomia do cirurgião, ou do próprio hospital, né? Nesse caso é robô, mas a mesa é alta, e queira fazer uma cirurgia torácica lateral, que fica muito alto, então esse aqui ele consegue atingir alturas assim que, é muito mais alto, mas tem centros cirúrgicos que até não tem esse 2,48 de altura, que é muito comum. Sim. Mas aí as pessoas não se preocupam, tá? Porque lá atrás a gente pode configurar a altura máxima para não interferir, bater no teto nem nada, tá? Então, esse é o carro do paciente. Talvez, Marcelo, a gente pode mostrar o console rapidamente aqui. O console é onde o cirurgião senta, ele se acopla aqui, é o comando do robô. Funciona com os manetes normais, né, como todo robô cirúrgico aqui. Tem os pedais de controle, né? Ele olha pela tela no campo cirúrgico lá e procede cirurgia. Então, esse que é a visão geral do robô. É o console, o carro do paciente e a torre de vídeo. A torre de vídeo aqui ela é normal, né? Tem o insuflador de ar, tem essa parte aqui da ótica, né? Do endoscópio, e tem esse módulo que chama distribuidor de sinal. Distribuidor de sinal, aqui tem um gerador de energia de alta frequência, né? Então, e esse aqui, o último aqui que vocês estão vendo, esse aqui é o módulo de telecirurgia. Ele que possibilita a cirurgia à distância. Ele, na verdade, eu vou falar um pouco, talvez em detalhe, é que para as pessoas entenderem assim, eu vou entrar um pouco na parte de telecirurgia, na parte técnica, tá?
que as pessoas pensam assim, então é só pegar um robô cirúrgico, ligar na internet, e na internet vai passar a imagem, que vai transmitir por console, né, para ver o campo cirúrgico, e pela internet vai passar os comandos do robô. Em essência é isso. Porém, para fazer com excelência, vamos dizer assim, ele é pouco mais complexo que isso. Por que é mais complexo? Vou falar sobre a ED, né, que é a marca que a gente está conversando, que é, vamos dizer, a líder em telecirurgia mundial. Ele que fez as primeiras telecirurgias, bateu o recorde de cirurgia transcontinental, foi ano passado, e agora tem a maior telecirurgia em distância do mundo. Né? Então vamos falar um pouco sobre isso, entrar nesse aspecto, assim, explorar um pouco, que eu acho que a parte mais fabulosa assim, da tecnologia da ED é justamente sobre telecirurgia. Para fazer a telecirurgia, a gente sabe que existe esse atraso de comando, de imagem, entre o console do cirurgião e o carro do paciente está sendo feita a cirurgia na pessoa. Então, pensando nisso, a ED, ela não fez um robô cirúrgico. Na verdade, ela começou, desde o princípio, a desenvolver todos os circuitos eletrônicos, toda a parte eletrônica, pensando justamente para a telecirurgia. Então, eles fizeram a circuito eletrônico de um jeito assim que tivesse o menor delay possível de comando de imagem, já pensando na telecirurgia. E todo o robô foi projetado, desenvolvido a partir desse princípio. Então, as pessoas comparam esse robô com um robô normal, que não faz telecirurgia, eu considero inadequado. Não vou falar injusto, porque é inadequado, por quê? Porque a tecnologia eletrônica embargada, de integração de sistemas, tecnologia de informação embarcada, ela é toda voltada, desde o princípio, já para a telecirurgia. Isso quer dizer assim, que esse robô tem o menor delay possível de sistema próprio dele, justamente para trabalhar com essa questão da telecirurgia. E também tem a questão também de outro ponto interessante que eu vou entrar, outro subtema desse assunto de telecirurgia. É de que para fazer telecirurgia, imagina assim, para as pessoas que não têm muita noção, a gente está falando de cirurgia à distância, cirurgia parece que é trivial, mas imagina o cirurgião que está colocando o nome dele em risco, lá num lugar, fazendo cirurgia num paciente, em outro lugar, vai que dá algum problema, vai que ele não se sente seguro para fazer a cirurgia. Então, toda a tecnologia de engenharia dele, ele foi justamente voltado para que o cirurgião que está no console, fazendo a cirurgia à distância do paciente, ele tenha a segurança e a confiança de fazer a cirurgia sem nenhuma intercorrência. E a sensação do cirurgião, óbvio, né, que ele teria que se sentir como se estivesse fazendo uma cirurgia robótica junto com o paciente, que é o que as pessoas estão acostumadas há 20 anos de se fazer isso. Então, boa parte dos cirurgiões, eles vão comparar exatamente esse ponto. Para isso que eu falei dos circuitos eletrônicos, eles foram todos pensados nessa parte. Eles foram literalmente direcionados para que esteja assim mais rápido, a resposta mais rápida possível, mas ele tem a parte de confiabilidade e confiança, que para o cirurgião chegar a esse nível de ter a confiança de fazer cirurgia à distância, é um sistema que a gente chama de Intelligent Hub. É um sistema de integração de toda a parte de tecnológica da ED. Ele foi pensado para dar maior autonomia e confiança no console de cirurgião. É claro que quando se faz a cirurgia à distância, sempre existe, para quem não sabe, o cirurgião está fazendo uma cirurgia à distância no console, mas no paciente, que é outro local, né, geográfico, que o robô está fazendo cirurgia, existe um cirurgião assistente para auxiliar a cirurgia, alguma questão, ou se em caso de emergência acontecer, ele assume a cirurgia para não pôr em risco a vida do paciente. Isso já é um protocolo normal, tá? Já foram feitas mais de 150 telecirurgias no mundo, e que eu saiba até o momento, talvez eu não tenha toda a informação, mas eu não tenho nenhuma informação de que alguma telecirurgia da ED tenha tido uma intercorrência que o cirurgião assistente tem que assumir a cirurgia. Tá? Então, no geral, o que eu posso falar é que toda a tecnologia ela foi voltada justamente para essa parte de agilidade e velocidade, mas e confiança. Como que é a parte de confiança? Só para dar um exemplo. Né? Então, por exemplo, essa parte de Intelligent Hub, né, ele engloba várias coisas. Ele gerencia uma série de fatores, desde a automação assim, do sistema. Por exemplo, quando vai fazer a cirurgia, vai acoplar o robô no paciente, existe uma função lá que a gente aperta um botão e dependendo da cirurgia e do local da cirurgia, o tipo de procedimento, a gente chama de deploy, ele já lança os braços do robô numa posição pré-setada, economiza tempo
economiza tempo, é mais seguro para o paciente, anestesiado, tudo. Menos erros, menos chances de erros, né, nos procedimentos, porque depois, como a cirurgia, os braços vão se movimentar. Então, através da estatística, se sabe que essas posições são as melhores, que dá menos interferência, então o sistema ele já faz isso automaticamente. Ou coisa simples, até para ligar e desligar o robô, se a gente aperta aqui um botão aqui, outro lá no carro do paciente, ou no console, ele desliga todo o sistema automaticamente já. Ou liga também. Então, tem desde automações, mas o que eu ia falar da parte de telecirurgia, Intelligent Hub, é que ele literalmente entrega lá no console de cirurgião, no cirurgião fazendo à distância essa cirurgia, controles assim, por exemplo, de imagem. Ele tem controles assim muito mais específicos para a nitidez, contraste, para ele ter o campo de visão melhor. E também para o modo de telecirurgia, o console de cirurgião também ele está apto para o próprio cirurgião, ele mexer alguns parâmetros da telecirurgia durante a cirurgia. Então, toda essa parte de inteligência, assim, que a gente chama de Intelligent Hub, ele é voltado para o usuário, para o cirurgião, que é o responsável pela cirurgia, o cirurgião que está no console. Tá? Ambos o cirurgião, o assistente também é responsável. Mas, é claro, para fazer a cirurgia à distância, a gente está falando uma autonomia e confiabilidade tem que ser muito elevada. Então, esse Intelligent Hub e toda essa parte de integração do sistema, ele preza justamente pela agilidade e velocidade do sistema e para que o cirurgião ele tenha confiança para fazer a cirurgia, ele tenha todo o controle na mão. Outro exemplo que eu ia dar também é assim, todo instrumento que aqui não está montado, mas os instrumentos são pinças, tesouras, e esse aqui que é ótica, ele é fabricado, projetado e desenvolvido dentro da própria Edge. Tá? Então, instrumentos, pinças, toda essa questão aqui é tudo fabricado dentro da própria Edge. Isso eles dá uma agilidade de desenvolvimento muito grande para a empresa, né? E até para a telecirurgia, que a questão é sempre a telecirurgia à distância também, qualquer fator é mais crítico, então até esses pequenos detalhes a Edge também se preocupa. Para a Intelligent Hub também é interessante falar que aqui embaixo, né, tem um insuflador de ar, que nas cirurgias robóticas é utilizado um insuflador de gás carbônico, eles estão desenvolvendo o gerador de energia e o insuflador de ar dentro da própria Edge, daqui a pouco vai lançar. Por que é importante falar isso? Porque no console de cirurgião, com esse Intelligent Hub, ele fazendo cirurgia à distância, ele vai poder controlar a vazão e pressão do próprio gás carbônico que está sendo injetado no paciente. Então, esses detalhes todos estão sendo integrados, né, no sistema, eles já estão, daqui a pouco vai ser lançado, mas entendo assim, que desde o começo, toda a tecnologia da Edge, ele foi projetado para fazer telecirurgia. Então, eu sempre brinco assim, né? Que é inadequado comparar a Edge com outras marcas competidoras. Por quê? Porque o robô da Edge ele foi projetado para telecirurgia. E ele até faz cirurgia robótica no melhor nível de excelência e qualidade que os robôs atuantes no mercado existem. Inclusive o líder no mercado. Ele funciona como? Mas ele tem muito a mais, ele faz a telecirurgia. Então esses são alguns pontos assim, que eu acho importante destacar, tá? Que da tecnologia de telecirurgia, né, que está todo na mão do console, que possibilitou, por exemplo, a gente fazer essa cirurgia com Quiet. Daí foi um dos pontos, acho que mais marcantes, assim, que as pessoas pensam, eu vou fazer então uma telecirurgia aí mais longe. Realmente, né, é possível fazer com a tecnologia da Edge, a gente conseguiu fazer, claro, mas por que as pessoas não fizeram antes? Né? Por que isso? Obviamente não é uma coisa de trivializar, assim, tem muita história sobre isso, muito esforço, muita gente envolvida. E a gente está num momento da tecnologia que a gente chegou a esse nível de excelência, que eu ia comentar um ponto importante, que a gente fez a cirurgia por Kuwait a 12.035 km de distância. Imagina, 12.035 km de distância lá no Kuwait. A gente passou da Europa, já está lá na Ásia, no Oriente Médio, estamos ali na região da Ásia. E o robô, ele funciona muito bem na cirurgia, foi feita cirurgia de ida e volta, com sucesso, com certificador, com tudo. Aí a questão maior é assim, então dá para fazer mais longe? Sim, é possível fazer mais longe. A questão maior é assim, se colocar no outro lado do mundo, no Japão, dá para fazer? É possível? Sim, a tecnologia Edge pode. A questão não é da tecnologia do robô, nem a questão que nós temos. A questão maior é a rede internet, hoje, ela está em evolução. Então, quanto mais distante, vai existir esse delayzinho. E esse delayzinho existem especificações recomendadas cientificamente, quais são os limites.
Então a gente não fez uma experiência com a pessoa viva. A gente está dentro dos limites especificados, dentro dos critérios de medicina. A gente fez com segurança, não foi uma aventura, foi uma questão científica que foi feita. Tá? Não foi um experimento assim de tentativa e erro. Não, ele foi todos abordados com o comitê de ética, com todas as questões abrangidas. Então a cirurgia foi um sucesso, não foi um mero acaso. Ele foi todo estudado, né? Todo o corpo médico, o corpo de pessoal de ética, de todos os países envolvidos, todo mundo estava muito seguro. Mas o que eu ia falar é isso, se colocar lá no Japão, no outro lado do mundo, funciona, funciona, o robô está pronto. O dia que a internet estiver na velocidade adequada para fazer isso, esse robô que vocês estão vendo aqui, dá para fazer hoje. A questão maior é, por enquanto, não é recomendável tecnicamente por questões, não é uma questão tecnológica só, tem uma vida em risco também. Tem a questão ética de ter um profissional que vai colocar, tem um hospital que vai colocar o seu nome na linha. Então a gente avalia todos esses riscos, a gente assume as decisões, né? Mas executamos a cirurgia do Kuwait basicamente em todos os critérios técnicos e éticos possíveis cobertos. Então foi uma foi uma cirurgia segura, sem colocar em risco ninguém, né? Foi muito bem fundamentado. E com todos os órgãos certificadores, conselhos de medicina, né, foram todos, deram aval. Da tecnologia de telecirurgia que eu gostaria de falar, é justamente isso. A tecnologia da telecirurgia da ED, ela é a líder hoje, ela que está fazendo esses grandes feitos e até, vamos dizer assim, recordes que o pessoal, que a gente comentou bastante, né? Mas no Brasil a gente está já com 3 meses da tecnologia, fora a cirurgia do Kuwait, a gente fez a cirurgia da convenção da Unimed, né, lá de João Pessoa, na Paraíba, a 3.200 km de distância até aqui na escola, foi feito dentro da convenção. Na convenção isso quer dizer assim, é exposto para todo mundo que está lá, cirurgia ao vivo. Então nós temos a confiança nesse sistema a tal ponto que nós conseguimos fazer não só cirurgia em hospital, porque é um ambiente preparado, se der uma coisa errada, tudo, né? A gente sempre tá com o corpo técnico trabalhando. Mas veja, a tecnologia é confiável para a gente fazer uma convenção na Unimed de uma pessoa para ir. A 3.200 km de distância com um monte de audiência, vamos dizer, de pessoas presenciando, testemunhando. E sem ter conhecimento nenhuma também. Fizemos agora também o Congresso Nacional de Urologia em Florianópolis. Foi feita uma telecirurgia de Florianópolis para cá, Campo Largo, aqui na escola. A distância é bem menor, né? Mas foi feita também uma cirurgia ao vivo, né? Com todo mundo presenciou e a cirurgia também, com sucesso, não teve nada, assim, nenhum problema, nada que pudesse chamar atenção. E o mais interessante, assim, que de Florianópolis, as pessoas perguntavam insistentemente, eu tenho que repetir, que ninguém acredita que é uma internet normal. Inclusive, a gente pegou a internet lá do centro de convenções, tá? Nem uma operadora. Tem um centro de convenções, tem uma empresa que presta serviço lá dentro do centro de convenções, a gente pegou a internet deles, ligou aqui, uma latência mínima, tanto que cirurgião urologista, vejam, todos os cirurgiões urologistas que testaram robô, eles são vamos dizer assim, a especialidade que mais faz cirurgia robótica. Então, todos que mexeram lá, 90%, 99% talvez, porque tinha muito pouco estudante, todos eles têm muita experiência com robô. Eles operaram tecnologia da ED, o feedback que falaram para mim, tá? Eu sou suspeito, mas estou falando diretamente, né? Mas eles falaram para mim, que eu sempre pergunto quais são as impressões, como que o doutor achou, né? Eles falaram para mim que eles não sentiram diferença nenhuma com uma cirurgia presencial. Então eles falaram, olha, a tecnologia simplesmente é como se estivesse fazendo no local. Tá? Isso é muito importante, que eu falei assim, né? Que eu falei toda a parte tecnológica, que é feito, todo esse desenvolvimento de circuito eletrônico, Intelligence Hub, controle na mão do cirurgião, tudo pensado do começo até o fim, com esse nível de excelência em cirurgia robótica e de telecirurgia robótica, né? Feito pela ED, ele tem vamos dizer assim, a comprovação nesses eventos que a gente faz, em congressos, em convenções, que a gente começou agora em agosto, estamos em novembro de 2025, né? Talvez esse vídeo perpetue muito tempo aí, mas é para saber que em poucos meses, muitas pessoas já puderam fazer a experiência de telecirurgia. A telecirurgia agora é uma realidade que se abre, e eu vou falar um pouco dessas realidades assim, que vão se abrindo, que as pessoas estão experimentando, mas os potenciais que tem em telecirurgia é muito interessante.
A primeira, o pessoal sabe que é o básico. Posso fazer cirurgia à distância. É verdade, certo? Verdade, tudo bem. Já falamos bastante sobre esse ponto, não vamos alongar. Mas entendo assim, que existem outras possibilidades que se abrem. Por exemplo, nós temos convênio hoje com o governo do estado do Paraná, né, que a gente faz treinamento com a UniOeste. Tem estudantes de medicina de Cascavel, a 500 km de distância, que fazem treinamentos regulares e contínuos aqui com o robô, o carro do paciente, em Campo Largo, 500 km de distância. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você economiza viagens de estudante, você economiza tempo, né? Você estuda aí num centro de treinamento aqui, que é específico para treinamento. Então a gente não está tirando um robô ativo em hospital para fazer cirurgia em pessoas, né? Não, a gente está usando uma estrutura só para treinamento. Então esse é o modelo de negócio que a gente trabalha também, né? Muito na parte educacional, que é muito importante. A gente possibilitou esse treinamento de vários estudantes da área de medicina, que imagina, estão saindo da UniOeste já formados em telecirurgia, não é nem cirurgia robótica. Eles já estão nessa nova realidade. Não é uma questão assim de, será que vai... Não, o governo está investindo. Já é uma necessidade mundial. E fora a UniOeste, tem contatos sim com outras universidades que todo mundo quer fazer, porque tem o apoio do governo. Aí imagina, a gente consegue fazer isso com um nível nessa escala estadual, nacional ou até internacional. A gente consegue fazer assim com um custo muito mais competitivo. A gente consegue difundir treinamento robótico, de cirurgia robótica, para um número de pessoas que nunca tinham acesso. Então a gente consegue assim um potencial muito grande. E fora isso, a nossa tecnologia da Edge, através desse Intelligent Hub, que eu falei que eu sempre falo desse Intelligent Hub, Hub seria um agregado de inteligência, um conglomerado de inteligência da tecnologia da Edge, que é termo portuguesado. Imagina, você pode fazer o treinamento do pessoal de Cascavel, e ainda você tem um console lá em Cascavel e o robô aqui em Campo Largo, mas ao mesmo tempo você pode ter outro console ali, aqui, que nós temos um caso aqui. Então a gente pode interagir 2 consoles ao mesmo tempo. Nesse caso a gente pode ter um professor em um lugar e os alunos em outro lugar. Telementoria. Para cirurgiões que estão escutando, sabe do problema que é você fazer mentoria de cirurgiões. Você tem que juntar o mentor, o estudante, achar o robô, paciente, demora algumas vezes semanas, aí casar a agenda um com o outro é terrível. Então, nesse caso, a gente consegue fazer a telementoria. A telementoria para ajudar no auxílio da parte didática do estudante, e os 2 consoles são funcionais. Isso quer dizer que se o mentor quiser assumir o controle do estudante, ele assume. E o mentor devolve, ou ele dá o exemplo para o aluno. Então, imagina a quantidade de possibilidades que vai se abrir. A gente não está falando, a gente deu exemplo do estado do Paraná. Imagina entre países. Se a gente fez entre Brasil e Kuwait, a gente pode fazer daqui até o Kuwait, quantos países estão no meio do caminho? Isso é viável hoje. Isso com o que tem disponível comercialmente. Então, as questões que a telecirurgia ela abre, é uma questão sim que para nós que estamos no Brasil, se a gente conseguiu fazer do Brasil até o Kuwait, obviamente aqui na América Latina, não vou falar nem em termos de Brasil, a América Latina inteira ela é totalmente viável e comprovada a viabilidade. A gente já sabe sim que a tecnologia ela corresponde a essas questões. Obviamente vai ter algum detalhe de internet, tudo que são todos detalhes técnicos ainda que podem ser solucionados, podem ser facilmente melhorados. Mas ela é totalmente viável tecnologicamente falando. Então essa possibilidade de telecirurgia que se abre agora, com essa parte didática, vai baixar os custos assim da parte de educação, de agilidade, vai difundir a cirurgia robótica e a telecirurgia. O benefício da telecirurgia ele engloba a robótica junto, é inerente ao processo. Então, essas possibilidades da telecirurgia de educação, difundir, de facilitar, inclusive o cirurgião de outro local que tiver um console, ele pode se conectar a esse robô também. Existe toda essa questão também, que a Edge ela está voltada para essa tecnologia. Então, não é só... vai vir agora esse módulo que vocês estão vendo chama TS01, que é o módulo de telecirurgia número 1, foi lançado no ano passado. Eles estão lançando um TS02, que é mais ainda completo e automatizado. O TS02 não é isso aqui, ele é um carro com um monitor a mais também, é uma torre de vídeo basicamente, só que não vai ter a parte ótica, não, ele vai ter só a parte da telemedicina. E com um toque a pessoa liga lá qualquer hospital que ele está ligado com a tecnologia Edge. Ele vai lá e pode fazer. Isso quer dizer assim que qualquer console de cirurgião assim da Edge
pode fazer cirurgia em qualquer robô que estiver interligado, né, nessa parte, assim, configurado para telecirurgia. Isso está sendo lançado agora, tá? Então, para ver que o que eu falei, Shenzhen, Edge, inovação muito rápido, a velocidade vocês não imaginam. Se o Moto Telecirurgia 01 foi lançado no passado, já fez esse recorde, só tem um ano, o 02 está chegando, é bem melhor. Eu operei esse Moto Telecirurgia 02, ele já está operacional, ele só está faltando homologação para lançar no mercado. Tá? Ele funcionou lá na China, é uma coisa impressionante mesmo, é muito mais simples, automatizado. Então, a gente sabe que a tecnologia está evoluindo muito rápido e daí eu gostaria até de falar assim, que o pessoal fala, então esse robô faz telecirurgia, tem tudo que tem de melhor no mercado ainda, deve ser uma fortuna. Aí existia essa questão assim, que eu não sou da parte comercial, mas eu tenho que dar referências, tá? Porque as pessoas pensam, não, está usando uma internet comercial, mas o robô tem tudo, deve ser caro, não dá para comprar isso, aquilo. Então, esse é um outro ponto muito interessante, que eu sou da parte técnica, mas eu queria comentar. Que a parte assim da parte do custo do equipamento, né, existem 3 fatores que são influenciados. Tem a parte depreciativa, que é o custo de aquisição, e o custo de aquisição do equipamento, né, no início, e a depreciação ao longo dos anos. Existe a parte dos descartáveis, vamos dizer assim, né, de instrumentos, da parte que a gente chama de drape, que são essas cortinas estéreis, né. Existe a parte de serviço de manutenção. Então, todos sabemos assim que para a gente conseguir fazer telecirurgia, para difundir a parte didática, eu falei assim que a parte didática vai ser um custo muito mais competitivo e vai abrir novas possibilidades, né? Que antes não existiam, basicamente, são totalmente disruptivos, vamos dizer assim, né? Então, aí, o custo vai ser menor, a difusão vai ser maior, a democratização dessa telecirurgia vai acontecer no mundo inteiro, tá? Não é uma questão de alguém... Não, é uma tecnologia disponível, não tem como comparar. Ninguém tem como comparar, inclusive. Tanto que nós no Brasil fizemos com o Kuwait, não tem como comparar. Qualquer país pode fazer. Encontrei pessoas usando essa tecnologia no Nepal. Encontrei pessoas do Paquistão. Estava lá na China, pessoal do Nepal e do Paquistão. Eles têm vários robôs também. Tem pessoal da Eslovênia. Então, são países que não estão no radar, que estão se beneficiando dessa tecnologia hoje. Porque eu vou falar um ponto importante. Em termos de custo, né, que eu falei que ele considera essa parte de custo da parte de depreciação do equipamento, dos descartáveis e da parte de serviço, ele tem um custo muito competitivo. Por quê? Porque um dos pontos mais importantes, que eu vou falar, é estranho falar da parte financeira, mas eu tenho que engrenar essa parte, porque é importante falar. Esse robô que vocês estão vendo aqui, ele tem 10 anos de vida útil. E a marca hoje que tem no mercado, a líder, tem 5 anos. Isso quer dizer que em 10 anos ele vai se depreciar, né? Ele vai ter um custo muito menor. E fora isso, tem que entender que 10 anos o robô é resistente, mas é muito durável. Por isso eu queria falar a parte dessa parte de custo, que não é a minha parte, mas eu tenho que comentar por quê. Porque tem um pessoal que eu conheci na Polônia, eles compraram 8 robôs. Desses 8 robôs, desses 8 robôs, eles têm um robô que eles, exatamente igual a esse, que eles colocam no hospital para o pessoal provar, testar, né, fazer cirurgia, tudo normal, e depois de uma semana eles tiram e colocam em outro hospital. Eles fazem isso toda semana e por 8 meses. Agora imagina você pegar um robô desse tamanho, de 1.205 quilos com caixa, 1.000 quilos sem caixa, esse aqui, só essa parte aqui, 300 quilos o outro lá, toda semana tirar os braços, que para colocar na caixa, não dá para colocar com o braço, porque o braço é muito sensível, então ele tem que desmontar essa parte aqui do braço para colocar em caixa específica, né, para transporte, e remontar, fazer isso por toda semana por 8 meses. Eles estão fazendo isso. O pessoal da Polônia, 8 meses eles estão desmontando e montando o robô e está funcionando. Isso quer dizer que o custo de depreciação que eu falei que é 10 anos, né, eu estou vendo a prova de fogo, que lá na Polônia, os meus colegas lá, eles estão desmontando e montando o robô toda semana em vários hospitais, transportando por caminhão para cima e para baixo, e com um monte de gente que está usando pela primeira vez na vida. Então o robô é extremamente resistente, no mínimo, né, para falar, né, nessa parte, com certeza. Esse é um dos pontos que eu queria falar. Outro que eu já comentei, que é as pinças e toda essa parte ótica, eles fabricam e projetam dentro da própria Edge. Então a velocidade de evolução deles é muito grande. Quando tem uma questão assim, a gente conversa direto com os engenheiros e eles já tomam ação. A gente conversa diretamente com a pessoa que desenvolve.
né? Então é muito importante isso também. Isso tudo para mim, que eu sou da parte tecnológica, é sempre uma questão de durabilidade também, tá? A durabilidade e a confiabilidade do sistema, que na linha lá que a gente está, da tecnologia, né? Esse aqui é um produto de engenharia, né? Está sendo usado na medicina, mas somos todos engenheiros, né? A parte tecnológica, a gente sempre questiona essas questões. Por quê? Porque é a questão que vai aparecer para o cliente, nós temos que responder por essas questões e também corrigir o que tem que ser corrigido e melhorar o que tem que ser melhorado, né? Mas a velocidade que eles têm realmente é muito grande, né? Então, dessa parte sim, de durabilidade, ela é 10 anos o tempo de vida útil, eu vou repetir várias vezes porque é muito importante. Tem essa parte sim de custo de aquisição que é competitivo, né? Pessoas entendem como mais barato, né? Eu entendo como competitivo, porque imagina, você está usando um robô de telecirurgia com essa tecnologia por um custo mais baixo do que um robô que não faz telecirurgia. Absurdo, né? Esse aqui é um outro produto, é um outro nível já. Mas tudo bem, eu sei que as comparações existem porque as pessoas têm como referência o que tem no mercado, mas é o que eu estou insistindo o tempo todo, telecirurgia, por quê? Porque é um outro universo agora. Agora o robô, na verdade a cirurgia robótica, ele já vai fazer parte da telecirurgia, que a questão maior vai ser a telecirurgia, o próximo passo mesmo, né? Então tem essa parte assim de custos de descartáveis, também tem um custo competitivo, tá? Existe também a parte de serviço de manutenção, que também é competitivo por razões óbvias. Se o robô ele dura 10 anos e aguenta tanta pancada assim, obviamente o custo de manutenção vai reduzir porque o serviço de manutenção é menos frequente. É claro que tem a manutenção preventiva, a corretiva, tem todas as questões, porém, né, esse robô ele realmente é robusto. Isso eu posso falar porque eu estava desmontando esse robô há 3 semanas atrás, desmontou de cabo a rabo, a gente viu tudo por dentro, trocamos as peças e tudo. Então, na parte tecnológica, eu não tenho muita dúvida, assim, que tecnologicamente, não, esse é um robô resistente, né? Ele é um robô, tem uma performance tecnológica que é indiscutível, que ela é líder nessa parte de telecirurgia, é líder na parte de resposta de imagem, tudo. Essa parte de Intelligent Hub, então, todo esse projeto dele foi feito justamente pensando para essa resposta de telecirurgia com fiabilidade para o cirurgião que está no console, né, fazer cirurgia à distância. Então, eu não tenho dúvidas, assim, que tecnologicamente, assim, é um produto que eu fiquei surpreso, já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas questões, mas agora eu comprovei na China, conversei com as pessoas do mundo inteiro que estão usando o robô, porque esse robô ele começaram a vender ano passado, né, mas as vendas começaram de verdade talvez esse ano, né, porque no começo foi trabalho de vendas e a venda efetivada foi em 2025. Existem, eu acho que uns 40 robôs aí pelo mundo, tá? Isso até um mês atrás eu sei que venderam mais, né? Inclusive no Brasil a gente já está esperando mais também, né? E daí a questão assim de tecnológica dele, de telecirurgia, de funcionalidades, ela é indiscutível. Então temos um bom produto aí, competição no mercado. Com certeza eu gostaria de pedir para vocês que têm interesse, entre em contato, porque a opinião minha é a minha opinião. Eu sou um engenheiro, eu não sou um cirurgião que está usando o dia inteiro o robô. Eu sou a parte tecnológica. Mas, por favor, entre em contato, podem vir aqui na escola, todos são bem-vindos. Aqui é um centro de treinamento, isso também nos diferencia, porque quando tem um robô no hospital, a gente sabe da dificuldade de entrar no hospital, que é um robô em centro cirúrgico, né? Está fazendo cirurgia, o acesso é restrito, é limitado, né? Algumas vezes existe uma certa dificuldade. Mas aqui na escola, não. Na escola é para treinamento cirúrgico. Ele já é uma estrutura voltada para isso. Por isso nós estamos treinando universidades aqui e hospitais também. As pessoas vêm ou fazendo por cirurgia, treinamento e telecirurgia à distância. Na verdade, a gente fala como se fosse uma coisa estranha se fazer treinamento à distância. A pessoa está em Cascavel, mas ela se sente como se estivesse em Campo Largo junto com o robô, porque é exatamente a mesma sensação, é a mesma experiência, só que geograficamente estão distantes. Mas a pessoa que faz a telecirurgia, ela não sabe, ela não percebe que está fazendo distância. Então, por favor, venham aqui, todo mundo é bem-vindo, venham conhecer a tecnologia, que eu puder auxiliar vocês ali na parte técnica, fiquem à vontade. Tá? Agradeço a oportunidade, né, por falar com vocês e a paciência de todo mundo ter escutado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo onde a gente trouxe um pouquinho dos bastidores sobre a nossa telecirurgia, sobre um pouco do robô. Muito obrigado, Kendi, por toda essa tua explicação. A gente vai trazer mais vídeos focando um pouquinho mais sobre mais algumas informações conforme vocês forem comentando, né? A gente vai estar publicando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, comentem,
dúvidas que vocês tiverem, informações a mais que vocês precisarem. E também a gente vai estar disponibilizando um formulário para vocês estarem preenchendo, como o Kendi comentou. Esse robô ele está aqui à disposição, né, para todo mundo estar conhecendo, visitando, vocês que são de hospitais, médicos, cirurgiões que têm o interesse de estar conhecendo essa plataforma, tá? Se conectando com ela, trabalhando, vendo como realmente funciona aqui, né? No tato, vai estar disponível esse formulário para vocês preencherem e a gente vai estar respondendo todas essas mensagens conforme for caindo. Vai ter a Giovana ou a Nahima, que são as duas pessoas ali do nosso time da Ortotec que vão estar recebendo vocês aqui na escola para ter essa visita imersiva, né? Se conectar realmente com o nosso produto e conhecer todos os detalhes, bastidores e as tecnologias que a gente tem a oferecer. Muito obrigado novamente, Kendi, pela tua explicação. Eu que agradeço. E a gente traz mais vídeos aqui com mais novas notícias, tecnologias e todas as informações que vocês precisarem. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que assim vocês ficam sabendo de todos os vídeos novos, né, que a gente vai trazer aqui no nosso canal, e também de comentar. A gente vai respondendo todos os comentários conforme for possível e também vamos trazendo novos vídeos conforme os comentários de vocês. Até o próximo!